saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. E o Senhor tem me falado em um texto para que eu traga para a igreja, irmãos. Não foi de hoje. Foi confirmado 2 vezes no meu coração, meus irmãos. Uma vez foi confirmado aqui no culto passado. Então, que essa palavra, meu irmão, venha nos nossos corações. Não veja eu falando, mas veja o Espírito Santo. A palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmão, não sou eu, não sou a minha carne, mas é o Espírito Santo, irmão. Porque eu afirmo, irmão, com confiança, porque isso foi confirmado, irmão. Então, a palavra que eu venho trazer aqui hoje, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, está... Ele pode sentar? Pode sentar. Vai sentar, irmão. Desculpa, tá? Está em 1 Timóteo. Eu vou ler, o texto é um pouco comprido, mas como o nosso tempo é curto, irmão, eu vou ler a partir do versículo 5 até o 17. Amém, irmão? Amém. Todos acharam? 5 a 17. 1 Timóteo, capítulo 1. Isso, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 até o 17. Primeiro Timóteo 1, versículo 5 até o 17. 1, 5, 17. Amém? Ora, o fim do mandamento é um amor de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei é feita sabendo isso, que a lei é feita para os justos, mas para os injustos e obstinadores, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os padecidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjurosos e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei do século, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, nesse texto aqui, irmãos, eu vejo um homem a qual o Senhor chamou este homem, a qual nesse texto o próprio Paulo, irmão, afirma 2 vezes que ele era o principal dos pecadores, irmão. Então, meus irmãos, se Deus o chamou, irmão, esse homem, que ele mesmo afirma ser o principal dos pecadores, irmão, e que este homem, irmão, se tornou um dos maiores pregadores, meu irmão, por que não a mim e não a vocês, irmão, que somos pecadores? Por que não a mim e a vocês, que não somos melhores do que ninguém, irmão? Esta palavra, irmão, me revela muitas coisas, irmão. Mas como o nosso tempo é curto, eu vou fazer um breve resumo, irmão. Esta palavra me traz, irmão, que o Senhor, meu irmão, quando Ele chama
um pequenino, irmão, não importa, meu irmão, a vida que aquele homem teve no passado, meu irmão. Se esse homem estava na incredulidade, meu irmão, na ignorância, meu irmão, quem somos nós para julgar, irmão? Quem sou eu para julgar? Eu não sou ninguém, meu irmão. Ou nós não cremos, irmão, que Paulo estava cheio do Espírito Santo, irmão. Ou nós não cremos que Paulo era este homem, irmão, a qual ele está afirmando que ele consentiu na morte de Estevão e perseguiu a igreja. Por isso que ele está falando que ele era o principal dos pecadores, irmão. Então, meu irmão, aqui vem uma palavra para nós, irmão. Que nós não julgue o erro dos outros. Que nós não aponte o pecado dos outros, meu irmão. Porque, irmão, 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, meu irmão, o Senhor abomina. O irmão que semelha contendas entre os irmãos. Isso o Senhor abomina. Eu espero, meu irmão, que aqui não tenha ninguém que são meio contendas entre os irmãos. A palavra diz, ai daquele que fizer um desses pequenininhos tropeçar. Ai desses que fizer um dos pequenininhos tropeçar, meu irmão. Se Cristo, meu irmão, chamou Paulo e Paulo deu ouvido, meu irmão, porque eu e você também, irmão, o que é que nós estamos fazendo aqui, meu irmão? Nós não temos que vir do culto todo dia de nossa casa para cá, irmão, para esquentar uma cadeira, meu irmão. Mas nós temos que vir fazer a vontade do Senhor, meu irmão. Eu faço uma pergunta a vocês, irmão. Qual é o nosso chamado, irmão? Nós estamos dando ouvido, meu irmão, ao chamado de Cristo, irmão? Assim como Paulo deu ouvido, irmão. Paulo, não se esqueça que Paulo era um religioso, irmão. Paulo praticava a religião, meu irmão. E esse homem, quando ele escutou a palavra do Senhor, esse homem largou tudo, meu irmão. Esse homem largou tudo que tinha, irmão, para servir a Cristo Jesus, irmão. Eu quero pedir aos irmãos, como o tempo aqui é curto, que os irmãos leiam em casa e meditem nesse texto, irmão, a qual eu estava fazendo a minha leitura diária, meu irmão, e o Senhor me falou fortemente nesse texto, irmão. E antes de eu ser chamado, irmão, para trazer essa palavra pelo pastor Antônio, quando ele falou para mim, irmão, você prepara uma palavra, eu sou pastor, já tem uma palavra preparada, irmão. Então, irmão, não é de mim, isso não vem de mim, mas sim vem do Espírito Santo, irmão. A palavra diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, irmão. Irmão, esse texto ele é maravilhoso. Eu ia fazer uma leitura mais explicando melhor, mas eu creio que os irmãos, todos os irmãos já conhecem esse texto. Mas que esse texto, irmão, não caia no esquecimento, meus irmãos. Venham ler esse texto, venham meditar em casa e vocês vão ter, irmão, a mesma resposta que eu tive desse texto, meus irmãos. Porque o Senhor, meu irmão, ele busca aqueles, irmão, que quer servir de coração, meu irmão. O Senhor busca aqueles simples, irmão. João Batista, irmão, quem era João Batista? Um homem que vivia no deserto, meu irmão. Um homem que comia carfanhoto e mel silvestre. E o Senhor chamou este homem. Este homem, a Bíblia fala que este homem, nascido de mulher, este homem é o maior, meu irmão. João Batista, meu irmão. Então, meu irmão, essa palavra é para que nós não venhamos, irmão, não venham dizer eu sou melhor do que fulano, do que esse crânio. Não, irmão. Todos somos iguais, irmão. Eu sou pecador, vocês também pecaram. A palavra diz, irmão, Paulo afirma que nós somos santos separados, irmão. Somos separados do mundo. Mas a mesma palavra do Senhor Jesus Cristo também fala. Eu vou dar um pulinho lá em João. Primeira epístola do apóstolo João. Para que não fique só nas minhas palavras. Que nós somos santos, sim, meu irmão. Mas o motivo de nós ser santos, também nós ainda praticamos pecado. Porque nós vivemos nesse corpo que é um corpo corrupto, irmão. Um corpo carnal. 1 João. Primeira epístola do apóstolo João. Não, é João. É no final? É, no finalzinho. Desculpa, aí, viu? Primeira epístola do apóstolo João. Versículo 1, eu vou ler só três Versículo. Capítulo 1, vou ler só 3 versículos. Versículo 8, o versículo 9 e o 10. Isso, meus irmãos, é para confirmar que somos santos, sim. Mas se nós não vigiar, meu irmão, nós se tornamos uma pedra de tropeço, irmão. E que nós não vemos ser isso, meu irmão. Mas ainda assim há esperança e há salvação para nós, irmão. Porque o fato de nós estamos aqui hoje, meu irmão, se nós não vigiar, meu irmão, nós cairemos, meu irmão. Nós cairemos. Você acha que se Paulo não tivesse dado ouvido à palavra do Senhor e Paulo disse assim, não, eu já me batizei, agora eu vou ficar no comodismo, eu não vou pregar o evangelho, irmão? Esse homem não estaria hoje no paraíso, porque a palavra diz, se nós não der fruto, meu irmão, nós não passa de uma árvore seca. E a árvore que não dá fruto será lançada no fogo, meu irmão. Se dissermos que não temos pecado, enganamos nós a nós mesmos,
e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós, irmãos. Glória a Deus. Somos santos. Paulo, Pedro fala que nós somos santos. E realmente somos santos separados, irmãos. Somos santos, nós foi separado, nós foi tirado desse mundo, irmão. Assim como eu fui tirado desse mundo, eu não conheço a vida de vocês, mas eu creio, meu irmão, e vocês também estavam no mundo. Eu sei que vocês também estavam no mundo. Pode ser que vocês não tenham praticado o mesmo pecado que eu, o mesmo pecado que Paulo, meu irmão. Mas lembre-se, pecado não é só adultério, não é só prostituição, não é só fornicação. Se você mente, é pecado. Se você semeia contenda entre os irmãos, é pecado, meu irmão. É pecado mentir. É pecado você não fazer a obra do Senhor. É um pecado você ter um chamado do Senhor e você esconder esse talento, meu irmão. Isso é um pecado. Então, meu irmão, não julgue aquele que tem um pecado de prostituição. Não julgue aquele que tem um pecado, meu irmão, ao qual não é o seu. Mas, cada um de nós, meu irmão, vigie a si mesmo. Para aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, meu irmão. Porque, meu irmão, nós estamos vivendo os últimos dias, meu irmão. E a apostasia, irmão, é grande. É as palavras do Senhor, meu irmão, aqui mesmo, em Timóteo, meu irmão. Paulo está falando a Timóteo a semelhança das pessoas dos últimos dias, meu irmão. As pessoas se apostatando da fé. As pessoas que se apostatam da fé, irmão, não é quem está no mundo, é a igreja, meu irmão. É verdade. É a igreja, irmão, que está se ausentando, que está largando a fé, abandonando a fé, meus irmãos. Não é quem está no mundo. A parábola das 10 virgens, a qual nós leu tanto, meu irmão. Não é para quem está no mundo, somos para nós, irmãos. E que se eu e vocês, meu irmão, ficar no comodismo, meu irmão, de que todo domingo vamos para a igreja, de que nós, eu vou ler hoje, amanhã eu não vou ler, agora eu sou salvo porque eu me batizei, meu irmão, nós vamos cair, meu irmão, e a queda é grande. É verdade. E a queda, meu irmão, um homem quando ele conhece a palavra de Deus, meu irmão, e esse homem quando ele cai, meu irmão, esse homem, meu irmão, dá muito trabalho para ele se levantar, meu irmão. Aqui está uma prova viva, meu irmão. Não que eu seja glorificado, mas que a glória venha ser para o Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Mas isso tem acontecido comigo, meus irmãos. E eu espero, meus irmãos, que isso não venha acontecer com nenhum de nós. Eu espero que nós venhamos aqui, irmão, adorar o Senhor de espírito e verdade. Porque o Senhor busca verdadeiros adoradores, meu irmão. Em espírito e em verdade, irmãos. É verdade. Não estamos aqui, meu irmão, para fazer a vontade do homem, mas para fazer a vontade de Cristo, irmãos. A vontade de Cristo. Ouçam, meu irmão, ouçam o seu chamado. Ouçam o chamado. Tenham esse texto ao qual nós leu em Timóteo, meu irmão. Como que é o seu chamado, irmão? O que é que o Senhor está chamando você, irmão? Para quê? Para fazer a obra dele, irmão. Ouça, meu irmão. Este homem, irmão, a qual 2 vezes ele afirma que ele era o principal dos pecadores, meu irmão. 2 vezes esse homem está afirmando nesse texto, meu irmão. Isso é para demonstrar para a igreja, irmão, que não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem pecado diferente do outro. O pecado da prostituição é o mesmo da mentira, meu irmão. Está tudo na mesma lista. Aqui está falando os pecadores. Ele está falando de uma lista de pecado, de prostituição, de adultério, mas também fala os ímpios e os pecadores. E mentira é pecado, meu irmão. Contendas entre os irmãos é pecado. Está na mesma lista, meu irmão. Isso aqui é para nós, é para a igreja, meu irmão. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Sabe de uma coisa? Que há esperança para nós, irmão. Que há chance para nós, irmão. Porque, irmão, meu Deus do céu, eu me entristeço, irmão, quando eu vejo o cenário da igreja. Eu me entristeço, pastor. Me entristeço, irmão. Quando eu leio as cartas de Paulo, meu irmão. Quando eu leio as cartas de Paulo, que eu olho para o cenário da igreja, meu irmão. Da igreja mundial, meu irmão. No cenário, irmão. A apostasia, meu irmão. A apostasia, irmão, é o que está predominando dentro das igrejas. As pessoas vêm de suas casas, meu irmão, dizendo, vem adorar a Cristo, mas não vem em espírito e em verdade. Vem por um compromisso, irmão. Irmão, eu quero dizer a você, que se você, irmão, e eu, sair de casa, se arrastando para vir para o culto, meu irmão, dobre o seu joelho, meu irmão, porque é forças malignas, meu irmão, é as forças do inimigo, irmão. Esse apóstolo Paulo, meu irmão, um homem que foi perseguidor da igreja, ele passou a ser perseguido, irmão, passou a ser perseguido por aqueles, meu irmão, que tinham a mesma fé que ele. Antes Paulo tinha uma fé, uma religião que perseguia os cristãos. E ele era religioso, né? E ele passou a ser perseguido por esses religiosos, a qual ele fazia parte, meus irmãos. Amém. Irmão, quando a palavra entra nos nossos corações, meu irmão,
Quando a verdadeira palavra, meu irmão, entra, e a palavra verdadeira é essa. Mateus 24, versículo 14. E este evangelho, esse está aqui, ó, será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. E então virá o fim, meu irmão. O que é, meus irmãos? O que eu e vocês esperam, meu irmão? Ah, não, o Senhor Jesus Cristo não vai vir agora não, porque ainda está faltando isso aqui. O que está faltando, meus irmãos? Todos os sinais estão se cumprindo, inclusive este, meu irmão. Eu digo por mim, meu irmão. Eu digo por mim, de onde o Senhor Jesus Cristo me tirou e tirou vocês, meu irmão. Porque a palavra diz que todos nós estávamos destituídos da sua glória, meu irmão. Todos nós estávamos condenados, meu irmão. É por isso, eu vou enfatizar mais uma vez. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem pecado maior do que outro, meus irmãos. Tudo está numa lista. Todos estávamos destituídos diretamente para o fogo eterno, meu irmão. Mas Jesus Cristo, meu irmão, deixou a sua honra, a sua glória, meu irmão. Jesus Cristo deixou a honra e a glória que estava no Pai. Muito antes dele vir, ele já era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, meu irmão. Para salvar esses pecadores, meu irmão. Para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê, meu irmão. E se batizar, meu irmão. Porque todo aquele que em Jesus crê, meu irmão, esse vai dar fruto, meu irmão. Esse vai mudar de vida, meu irmão. Não basta só dizer eu creio, eu vou me batizar. Não basta só isso, irmão. Se fosse assim, os demônios também eram salvos. Cretus que há um só Deus faz bem. Os demônios também creem, tremem. Não basta só eu que você creia, mas todo aquele que crê, que nasce de novo, meu irmão, esse vai dar fruto, meu irmão. Esse, cada dia que se passa, meu irmão, esse vai se santificando, meu irmão. A vontade de Cristo para mim e para você é que nós seja santos, irmão, se santifique, meus irmãos. É por isso que Paulo fala, Pedro fala que nós somos santos, porque nós buscamos a santidade, irmão. Nós éramos pecadores condenados, meu irmão. Não pratique, irmão. Não seja praticante do pecado, meus irmãos. Porque todo aquele que pratica o pecado é filho do diabo. Não é filho de Deus, irmão. Ah, mas como assim? Mas não, a palavra está falando que nós é santo e nós não pecamos. Sim, a prática do pecado é uma coisa. Você pratica o pecado quando você sabe que aquilo é pecado e você continua no pecado. Agora, mesmo sendo santo, irmão, ainda assim nós pecamos. Se nós disser que nós não pecamos, cabemos direito, somos mentirosos. Mas como que um santo peca? A gente peca por uma palavra, meu irmão, sem querer que aquela palavra saia da nossa boca, meu irmão. A gente peca por um pensamento, meu irmão, uma seta inflamada pelo inimigo, meus irmãos. É esse o pecado do santo, meu irmão. Mas não pratique, meu irmão, não seja praticante do pecado. Irmão, eu peço em nome de Jesus Cristo, meu irmão, o Salvador, meu irmão, não seja contendores, irmão. Não semeie contendas entre os irmãos. Não fale mal dos irmãos. Você ama a Deus? Ama a Deus? Ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é, meu irmão, o resumo de toda a lei. Se eu disser que eu amo a Jesus Cristo, que eu amo a Deus, irmão, e não amar o meu próximo, meu irmão, eu estou mentindo. Eu não amo a Jesus Cristo. Como que eu posso amar Jesus Cristo que eu não vi, meu irmão? E como que eu posso amar Jesus Cristo, irmão, sendo que eu não amo meu irmão, a qual eu vejo, irmão? Como que eu não posso te amar? Irmão, a palavra fala, meu irmão, isso é para a igreja. Eu não vou falar aqui, mas lá em João fala, meu irmão. João fala. Todo aquele, irmão, que semeia contendas, aquele que pratica o pecado, mesmo estando dentro da igreja, mesmo você vindo para o culto todo domingo, mesmo você lendo a palavra todo dia, mas se você não largou essa prática do pecado, meu irmão, você não é filho de Deus. É uma palavra muito forte, irmão, a qual, quando eu li aquilo ali, meu irmão, meu coração apertou, meu irmão. Por quê? Tem muita gente, irmão. Tem muita gente hoje dentro das igrejas, meu irmão, dizendo ser cristão, dizendo que se batizou. E realmente eu creio. Eu creio que todos nós que se batizou, meu irmão, eu creio, foi cheio do Espírito Santo. Amém. Eu creio que todos aqui se batizaram, meu irmão, e foi cheio do Espírito Santo. Mas, que se não vigiar, meu irmão, vai acontecer isso. Vai cair. Que se não vigiar, vai dar lugar ao inimigo. Sim. Não vai largar o pecado, irmão. Vocês não vão largar o pecado. Se nós não vigiar, nós não vamos largar o pecado, pastor. Não vamos, meu irmão. Nós vamos continuar mentindo, semeando contendas, a qual o Senhor abomina, meu irmão. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, este entrará no reino do céu. Nem todo esse, meu irmão. E eu e você, irmão, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos vindo falar Senhor, Senhor, meus irmãos. Esta palavra é para mim e para vocês, irmãos. É para mim e para vocês. Irmão, leiam esse texto em casa, irmão. Leiam esse texto, meditem nesse texto, meus irmãos. Meditem nesse texto, que esse texto, meus irmãos, o Senhor tem falado fortemente comigo, meu irmão.
Já uns 15 dias que esse texto, quando eu fiz a leitura diária, meu irmão, que eu vim para esse texto aqui, meu Deus, meu coração queimou, sabe? Meu coração, meu irmão, estava... Eu não sei explicar a situação, meu irmão. E é tão tal, meu irmão, que no domingo passado, meu irmão, eu tive a confirmação que era esse texto, meu irmão. Irmão, se todos nós aqui somos cristãos verdadeiros, discípulos de Cristo, irmão, e que a semelhança de um discípulo de Cristo é a oração. Se nós oramos, meu irmão, e pede a Jesus, a Deus, meu irmão, em oração, tudo lhe será feito, meu irmão. Tudo lhe será feito. Então eu creio, meu irmão, eu creio que a minha oração sim teve a resposta. Então, irmão, orem, peça a Deus que Deus dê resposta para vocês, irmão, que Deus dará. Não duvide dessa palavra, meu irmão, a qual eu estou falando. Porque, irmão, foi pelo Espírito Santo. Não é para mim essa palavra, não foi eu que procurei essa palavra. Não sou eu, senão eu vou trazer essa palavra para a igreja. Mas, irmão, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, irmão. O Espírito Santo, ele habita em nós, irmão. A palavra fala que nós somos o templo do Espírito Santo, meu irmão. Se nós falamos a verdade, irmão, se nós vem falar a verdade, é a verdade do Espírito Santo, irmão. Um homem carnal, ele não fala a verdade, irmão. Um homem carnal, ele distorce as palavras. Ele fala heresia. É o que o mundo está cheio, irmão. De pastores carnais, pastores, irmão, que não oram para trazer a palavra, meu irmão. Irmão, mais uma vez eu vou enfatizar nisso aqui, irmão. Deem ouvido ao seu chamado. Deem fruto, meu irmão. Qual é o seu talento? Qual é o meu talento? Cristo não está nos chamando para vir sentar nessa cadeira e ficar aqui esquentando uma cadeira, meu irmão. Façamos a diferença, meu irmão. Assim como naquele dia de Pentecoste, meu irmão, de 120 pessoas, meu irmão, se multiplicou. Paulo, aquele pescador, meu irmão. Pedro, aquele pescador analfabeto, meus irmãos. Ganhou, na primeira pregação daquele homem, 3.000 almas, meu irmão. 3.000 almas, um homem analfabeto, meu irmão. Mas era pelo Espírito Santo que aquele homem pregava, meus irmãos. Não era pela carne, irmão. Assim como aqueles homens, irmão, estavam cheios de Espírito Santo. Eu e você podemos, meu irmão, ficar cheios de Espírito Santo, irmão. Glória a Deus. Para isso nós temos, meu irmão, que nascer de novo. Crucificar, meu irmão, a criatura velha, meu irmão. Se nós, meu irmão, se nós não crucificar a nossa carne, os nossos desejos, não veremos a Deus, irmão. A igreja está cheia, está lotada de gente fazendo a vontade da carne, irmãos. É verdade. Irmãos, Paulo, meu irmão, aquele homem, ele largou tudo, meu irmão. Aquele homem largou a religião a qual ele frequentava, meu irmão. Aquele homem, ele tinha um cargo dentro daquela congregação. Aquele homem, meu irmão, ele era um homem grande, meu irmão. Ele era um homem grande. Ele tinha poder, autoridade para perseguir os cristãos, matava muitos cristãos e levava muitos a presídio, meu irmão. Por quê? Porque ele tinha autoridade, irmão. Aquele homem tinha o poder de fazer isso, irmão. E este homem, pastor, este homem, meus irmãos, pecador, igual a mim e a você, pecador, ele mesmo afirma que ele era o principal dos pecadores, meu irmão. Deu ouvido ao chamado do Senhor. E o que aconteceu com aquele homem, meu irmão? Aquele homem hoje, meu irmão, sem dúvida, meu irmão, sem dúvida, está no paraíso, irmão. E aquele homem hoje, meu irmão, por ter dado ouvido à palavra do Senhor, irmão, salvou, levou muitas almas, meu irmão, para o paraíso. Muitas almas, e as quais, meu irmão, ainda levam. E as quais ainda levam. A qual eu chegando nesse texto aqui, meu irmão. Esse texto aqui, meu irmão, é para mim e para vocês. É para mim e para vocês, meu irmão, esses textos. É uma das cartas, meu irmão, uma das cartas que, se você ler com atenção, meu irmão, essa carta desse apóstolo aqui, meu irmão, ela vai falar fortemente nos vossos corações, assim como ela falou no meu, meu irmão. Assim como ela falou no meu coração, ela vai falar com você, meu irmão. Porque nós, meu irmão, nós estamos aqui, encaixados aqui, irmão. Todos nós estamos aqui. Todos nós. Ainda que tenhamos alguns aqui que não vinham praticar alguns dos pecados que tem aqui, mas está aqui, ó. Os ímpios e pecadores, irmão. Os ímpios e os pecadores. Toda mentira é pecado, toda semelhança de contenda é pecado, irmão. Não é só a prostituição, só a fornicação, meu irmão. Pastor, tem mais tempo ou já está acabando? Irmãos, eu quero dar uma passeadinha aqui na Bíblia. Eu creio que todos os irmãos entenderam essa palavra.
Irmãos, a primeira epístola primeira carta do apóstolo João, versículo 4, capítulo 4, versículo 20, 21. Amém? Versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quando amar a Deus, ame também seu irmão. Irmão, isso aqui é para confirmar, irmão, as palavras que eu falei anteriormente, para que não fique nas minhas palavras, irmão. Se nós amemos a Deus, meu irmão, ame também os nossos irmãos. Ame o seu irmão. Amar o irmão não é só dar um prato de comida a quem tem falta, não é dar uma roupa. Amar o irmão é não semear contenda, é não falar mal dos outros. Amar o irmão é não apontar o seu erro, é não apontar o meu erro. Não aponte o meu pecado, sendo que Cristo morreu por mim e por você que é pecador igual a mim. Não aponte, meus irmãos, o erro do próximo. Se Cristo, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, morreu por nós, por mim pecador, por você pecador, quem é você? Quem sou eu? Para apontar o erro de fulano, de ciclano, meus irmãos. Nós não somos nada, meu irmão. Nós não passa de um grão de areia, meu irmão. Não somos nada, meu irmão. Coloca uma coisa nos nossos corações, na nossa mente, meu irmão. Jesus Cristo, irmão, o Filho do Deus vivo, meu irmão, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, ao qual, quando vier na sua vinda, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, meu irmão. Este tem o poder de nos julgar, mas eu não tenho direito, nem poder, nem autoridade para julgar ninguém. Ou nós não lemos o que está aqui, meu irmão. Irmão, se eu e você ler a palavra do Senhor, meu irmão, não dê lugar ao diabo, meu irmão. Eu não estou duvidando aqui. Não estou duvidando que ninguém aqui, de ninguém, todos nós, eu creio que todos nós, se batizou pelo Espírito Santo. Mas que se não vigiar, meu irmão, você não será um filho de Deus. Que se nós não vigiar, meu irmão, a própria palavra diz, não sou eu, meu irmão. É filho do diabo. Filho do diabo. Nem todo aquele, irmão, que vai dizer, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz sinais, maravilhas, Senhor. Eu não vos conheço. Não vos conheço por quê? Porque não fizesse a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento, meu irmão. Esse se resume em toda a lei. Quer cumprir os 10 mandamentos? Só herdará o céu quem cumprir os 10 mandamentos, certo, pastor? Ame o seu próximo como a si mesmo. E isso se resume toda a lei, meu irmão. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, irmão. Irmão, não se entristeça com esta palavra, meu irmão. Não se entristeça com essa palavra, meu irmão. Mas guardem essa palavra no seu coração, que ainda há chance para nós, irmãos. Ainda há chance para mim e para você, irmão. Larguem o pecado, meu irmão, porque nós se batizemos nas águas e pelo Espírito Santo, meu irmão, mas se nós não largar o pecado, se nós não se santificar, meu irmão, não veremos a Deus. Porque, irmão, eu vou trazer a palavra do pastor Alan. O batismo não é um ponto de chegada, mas ele é um ponto de partida, meu irmão. Paulo, meu irmão, quando aquele homem estava indo a Damasco e Jesus Cristo apareceu para ele, meu irmão, Paulo, irmão, este homem foi batizado, meu irmão. E quando este homem foi batizado, meu irmão, este homem já foi pregar o evangelho, pastor. Esse homem ele não foi para uma igreja sentar numa cadeira, não, meu irmão. Esse homem saiu, esse homem chacoalhou aquela região onde ele andava, meu irmão. Irmão, a palavra fala, Paulo mesmo, nós sabemos que Paulo é um grande apóstolo, meu irmão. Ontem, pastor, eu fiquei surpreso com a palavra que eu vi, Paulo falando. Paulo, eu achei, irmão, que Paulo era o maior profeta, o maior discípulo, meu irmão. A qual eu li, irmão, que ele mesmo afirma que ele é um dos menores, meu irmão.
Ele é um dos menores. Paulo se considerava, meu irmão, o menor dos apóstolos. Para você ver a humildade do homem. Um homem, meu irmão, que chacoalhou por onde ele andou, meu irmão. E até nos dias de hoje, meu irmão. Mas por quê? Para quê? Para trazer a glória de Paulo? Não, meu irmão. Isso não é para a glória de Paulo. É para a glória do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Porque assim como Jesus Cristo, meu irmão, usou Paulo de Tarso, meu irmão. Usa você, usa a mim, meu irmão. Basta nós dar ouvido à palavra do Senhor. Qual é o seu talento, meu irmão? Qual é o que é que você está dando de fruto para o Senhor? A árvore que não der fruto para o Senhor, corta e lança fora. Não adianta nós sair de nossas casas, vir para cá, meu irmão, se não der fruto. Essa árvore será cortada e lançada fora, porque está ocupando a terra, meu irmão. Lembra da figueira que o Senhor Jesus Cristo secou quando estava entrando em Jerusalém, meu irmão? Jesus Cristo sabia que aquela figueira não tinha fruto, meu irmão. Jesus Cristo era nascido ali. Ele conhecia, meu irmão, mas aquilo ali foi de exemplo para mim e para você. Não basta ter folhas. Se não tiver fruto, não basta. E o que é fruto, meu irmão? Dê ouvido à palavra do Senhor. Qual foi o chamado de Paulo? Meu Deus do céu, aquele homem deu milhares de frutos, meu irmão. Milhares de frutos. Irmão, a igreja hoje está precisando disso. Dá frutos. Frutos, meu irmão, frutos. Frutifiquem. Irmão, eu encerro aqui, irmão. Sei que o tempo está corrido. Esse texto tem muito mais o que falar. Mas que se for da vontade do Senhor, meu irmão, nós vamos ter mais oportunidades. E nós vamos falar mais a respeito desse texto. Que seja para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Amém. Glória a Deus.